Ele nos traga nesse momento Deus. Vamos pedir que nosso contato seja com Ele, que não sejam só palavras, que não seja só informação, mas que seja o próprio Deus que toque o nosso coração e que falando dele, falando com ele, possamos cada vez mais amá-lo, olhar as maravilhas que ele fez por nós e, dando graças por essas maravilhas, estar cada vez mais perto dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que bom que podemos estar aqui novamente. Pediram ali para gravar. Quem que vai gravar? A gente já tá gravando. Ah, então tá bom. Que bom, tá certo. Então vamos passar para o nosso encontro. Então, o nosso quinto tema... Diga uma coisa, Marco. No livro do Pode falar. Catecismo, que página que tá para eu acompanhar? Olha, a gente está usando aquele livrinho, Curso sobre a Fé, e daí ele está espalhado daí pelo catecismo. A gente não vai seguir ele depois, conforme vocês entram naquele... Deixa eu já mostrar então aqui para vocês, espera aí. Tá bom, entendi. Vamos ver aqui, estamos abrindo... Só um minutinho. Aqui... Vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer. Ó, aqui quando vocês vêm no curso sobre o catecismo, vocês podem pegar o texto que a gente está seguindo. Aqui, nós vamos falar sobre esse texto. Esse texto é daquele livrinho Curso sobre a Fé. E vocês também, quem quiser acompanhar pelo catecismo, tem como também. Vocês vão vir aqui embaixo, tem o texto do Yucat, e aqui no texto do Yucat, vocês vão ver que existem aqui os números do catecismo. Então aqui, ó, a pergunta do Yucat, a resposta do Yucat, e onde no catecismo nós encontramos mais informação sobre isso. Então vocês vão poder... Ele está um pouco salpicado pelo catecismo, mas o conteúdo que nós vamos tratar está por aqui, ó. Então, que bom que você fez a pergunta. Daí nós tivemos a oportunidade de entender aqui como que esse documento está organizado. Então, lembrando, essa primeira parte aqui é do livro Curso sobre a Fé, aqui do Yucat, e depois aqui embaixo as referências para o catecismo, quando vocês quiserem ler o... Entendi. Então vamos lá. Nós vamos para o nosso quinto ponto, e pelo nosso lembrando, então, o que nós fizemos até agora. Olha, no primeiro encontro a gente viu que nós temos uma origem. Ninguém veio de si mesmo, ninguém nasceu de si mesmo, né? Nós tivemos um princípio e nós, então, dissemos sim a que esse princípio, essa nossa origem, nos ama. No segundo encontro, nós vimos que essa nossa origem, que nós chamamos de Deus, né?
ela nos dá provas de amor. Ela está presente na sua obra, na sua criação. Depois, no terceiro encontro, nós vimos que Deus, então, que nos dá provas de amor, ele convida a uma resposta, que é a fé. No quarto encontro, nós vimos que essa resposta de fé é uma resposta em uma relação pessoal. Então, o encontro passado foi sobre a palavra de Deus, na Bíblia e na tradição da igreja. Essa palavra, então, sobretudo, o mais importante, lembrar que não é um conhecimento só intelectual, só daqui para cima, né? É um conhecimento como uma pessoa conhece outra. Então, não significa ter informações sobre Deus, mas que eu me relaciono com Deus, escutando Deus por meio da sua palavra e falando também com Ele. Então, isso é o que nós, até agora, esse é o nosso caminho. Hoje, nós vamos nos perguntar, então, seria possível Deus se superar ainda mais nessa sua generosidade, nessa sua... Gente, porque é muita coisa, né? Vamos deixar cair a ficha. Ele não precisava ter feito o mundo, mas ele me fez e fez o mundo. Ele não precisava ter dado essas provas de amor, ter caprichado tanto na sua bondade para conosco, mas ele fez o mundo, não somente fez o mundo, mas fez um mundo muito lindo. Ele não precisava de nós, mas ele quis que a gente o amasse, porque amando a Deus, a nossa vida está mais perfeita porque nós sabemos que somos amados. E não bastando tudo isso, ele ainda fala conosco. Né? Deus se abaixa e Deus fala conosco em linguagem humana, convidando cada pessoa a ter uma relação pessoal com Ele. Deus escuta, Deus fala e Deus escuta. Deus, ele garante que nós somos ouvidos, e ouvidos com amor e com carinho. Gente, até aqui é muita coisa. Nossa, gente, era impensável, é impensável que o ser humano merecesse tanta atenção de Deus. Mas ele ainda se supera na sua capacidade de amar. Deus, ele supera, sempre que a gente pensa, até aqui Deus me ama, ele ainda vai mais além e mostra que a capacidade que ele tem de amar é muito, 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 muito maior do que nós pensávamos. Olha, gente, então Deus, veja que coisa linda, conforme Deus fala, isso é o Antigo Testamento, é uma história de amor linda. Ao mesmo tempo que nós somos finitos, né? Nós somos limitados, mas Deus dá provas infinitas de amor por nós. Nós tomamos consciência, então, de que nós somos desejados por Deus. Mas Deus não nos deseja por causa daquilo que nós podemos dar para Ele. Deus quer a mim mesmo. Né? Até aqui é o que a gente tem visto. Ele simplesmente quer o Marcos. Ele simplesmente quer o Edevaldo, a Carmen. Cada um de nós é querido. Deus quer que eu exista. Deus quer não somente que eu exista, mas Ele quer que eu entre em contato com Ele. E Ele faz isso de maneira totalmente desinteressada, porque Ele não precisa da gente. Então, Ele é todo generoso, e Ele se dá a si mesmo sem pedir nada em troca.
E ele então convida cada um de nós a ter uma relação de amor com ele. Então, quando a gente percebe, gente, isso é o primeiro ponto. Quando eu percebo que eu sou amado, quando eu percebo que Deus tem o desejo de se relacionar comigo, então eu amo. E essa nossa relação de amor com Deus, gente, ela herda todas as características de um amor humano. Então, a nossa relação com Deus, ela herda todas as características do amor de filho, todas as características do amor de amigo, de amor de filho, porque Deus ele se comporta como nosso pai. De amor de amigo, porque ele se comporta como nosso amigo. E também do amor de casal, porque Deus se comporta como um esposo apaixonado pela humanidade. Então, quando eu me percebo que eu sou amado por Deus, de maneira tão profunda, de maneira tão infinita, de maneira tão pessoal, então eu resolvo responder sim. Eu resolvo me jogar nesse encontro. Eu percebo que existe um Deus de braços abertos falando, vem. E esse abraço de Deus que envolve cada aspecto da minha vida, que tudo, eu inteiro, Ele quer abraçar. E quando eu percebo que Deus está de braços abertos na minha direção, então eu tenho um desejo, gente, de Deus. De repente, olha, gente, esse amor ele está tão presente na nossa origem. É engraçado que uma das formas que esse desejo de Deus tem é a forma de saudade. É algo assim indescritível. De repente eu sinto que toda a minha vida ela vai se realizar no momento que eu der um abraço nesse Deus que me ama e que me convida para ser amado e para amá-lo. Eu não estou falando daquela ideia que aparece no livro do Gênesis, do capítulo 3, né, de querer tomar o lugar de Deus, mas do desejo de estar com Ele, do desejo de ver Deus. Aquele suspiro do amor de alguém que sabe que é amado, mas que deseja a pessoa amada. Então, a gente é aquele desejo de proximidade, aquele desejo de confidência, aquele desejo de entrega. A nossa alma, quando a gente toma consciência, gente, não só na cabeça, mas quando cai a ficha todo dia, isso é coisa de todo dia. Não é um momento que aconteceu na sua vida e agora você pode dar como feito. Existe uma primeira vez, mas é coisa de todo dia. Quando de repente cai aquela ficha de que tem alguém me esperando, eu quero correr para o encontro, eu quero correr para esse abraço, e eu sinto um desassossego na minha alma, um abismo que preenche o meu coração e que pede para esse Deus que se derrame totalmente em mim, para me preencher. Essa relação com Deus, ela fica tão séria que ela não cabe no peito, gente. Essa relação com Deus, ela extravasa. Essa experiência é uma experiência de uma paixão tão pura, mas ao mesmo tempo insaciável. É como se, e o livro do Cântico dos Cânticos fala muito bonito sobre isso. E Deus vem, o amado vem ao encontro, a amada demora um pouco para ir ao encontro, de repente o amado some. E ela sai pelas ruas de Jerusalém procurando o seu amado. E essa é a nossa busca, gente. A gente tem um desejo de Deus no profundo da nossa alma. Quando a gente faz uma experiência do infinito,
de repente a gente tem consciência de que todas as nossas limitações, elas estão voltadas, direcionadas para esse momento. Que é engraçado, que está no futuro, mas que vem no nosso coração como memória. Mesmo que seja vaga, como desejo, como esperança. E a gente então se sente impelido para Deus. No primeiro encontro eu tinha falado assim, Deus não é só o pontapé inicial, Ele é o gol também. E a gente de repente sente uma vontade imensa de estar a caminho desse gol. Então a gente tem essa... A gente sabe o nome, né? A gente conversou sobre a revelação do nome, né? No encontro passado. Deus que fala, nós que ouvimos, mas a gente tem desejo de ver essa face. Nós temos um desejo ardente desse abraço, gente. Não basta mais ouvir a voz. Eu gosto tanto daquela música do Evangelho, né? Ao ouvir tua voz, nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos. Né? Mas, e ao mesmo tempo que essa voz, a voz do bom pastor, que atrai, nós sentimos essa necessidade também de estarmos nos ombros do bom pastor, no colo do bom pastor. Então a Escritura, o contato com Deus por essa palavra, o contato com Deus, esse contato pessoal que se dá por meio da palavra, ele, ao mesmo tempo que ele sacia o nosso desejo, ele também faz esse desejo aumentar. E quanto mais eu sacio esse desejo, mais vontade eu tenho de Deus. Quanto mais eu me abro, mais eu quero me abrir a Deus. Quanto mais eu encontro, mais eu procuro. Até que chegue um momento em que seja total. Até que seja um momento que seja infinito. Nós celebramos essa escuta de Deus. Inclusive, a liturgia da palavra é isso. Nós celebramos essa escuta de Deus. E a gente é como aquela criança pequena que, quando ouve a voz do pai e da mãe, volta a cabeça e procura desesperadamente de onde vem essa voz. Porque a voz do pai e a voz da mãe, de repente, elas trazem um calor no coração, mas a gente quer o abraço, a gente quer o carinho, a gente quer a visão, a gente quer o contato. A audição, então, ela não apaga o desejo, mas ela ainda coloca mais lenha nessa fogueira que o amor acendeu. Então, esse Deus Todo-Poderoso, gente, olha, os céus não puderam conter a glória de Deus, mas esse ser de carne e osso, que é tão pequeno, deseja essa glória de Deus. Como que poderia esse pedacinho de carne que anda nesse pedaço de pedra, que está nesse sistema solar, num universo assim tão grande, eu que sou tão pequenininho, meus irmãos, mas é para esse pequenininho que sou eu que Deus chega e fala, vem, me chama pelo nome, Marcos. E de alguma maneira, mesmo na minha pequenez, eu me sinto atraído para esse Deus simplesmente porque Ele me chama, e Ele olha para mim. Então eu tenho que olhar para Ele. Essa busca, essa busca pelo sentido era insustentável, gente, pela nossa pobreza. Mas se a busca pelo sentido já era uma busca insustentável pela nossa pobreza, quem dirá uma busca pela face de Deus? Então a gente tem uma necessidade imensa. Ao mesmo tempo que a gente tem até mesmo um grande temor e uma grande sensação de impotência. Porque Ele é grande demais. Ele é imenso. Ele está sempre tão para além
de tudo aquilo que a gente possa imaginar, e ao mesmo tempo que ele me atrai, o meu pecado me afasta. O meu pecado me envergonha, né? Gênesis capítulo 3. Adão sentiu vergonha de Deus. Dezenas de milhares de anos, gente, se passaram desde a criação, passando pela revelação do nome e da palavra de Deus, mas o ser humano ouvia essa voz no meio dessa escuridão em que o ser humano procurava Deus como que as apalpadelas, é São Paulo que fala isso, no meio dessa escuridão em que o povo buscava Deus, tateando, essa palavra, esse Deus que fala o seu nome, que fala comigo e que me escuta e que garante que está me escutando com atenção, com carinho e com amor, como se eu fosse o único do mundo, esse Deus que chama a uma comunidade, né? Escuta Israel, é a comunidade que escuta, é a comunidade que reza, não é individualista, né? Essa palavra é como se fosse raios aquela primeira luzinha que aparece no horizonte de manhã. De repente a gente vê que existe alguma coisa diferente, gente, mas ainda não sabemos o que. A humanidade andava nas trevas. Mas de repente, gente, numa noite diferente, ali brilhou uma luz. Porque uma mulher deu à luz um filho, e como qualquer outra mulher, ela tomou essa criança nos braços, e ela olhou e beijou aquele rostinho de criança. Mas de repente, gente, ali naquela visão daquele rostinho, aquela mulher viu a face de Deus. E aquela mulher beijou a face de Deus. E de repente, gente, todo aquele desejo do nosso coração, ele se sacia em uma manjedoura. Ali naquela criança pequenininha, ali naquela criança frágil, está toda a esperança da humanidade. E se a gente tinha esse desejo de ver a face, pois eis a face. Se a gente tinha aquele desejo daquele abraço que só Deus pode dar, a gente consegue até mesmo abraçar Deus. E a gente descobre que esse amor que nós temos com Deus é também um amor de mãe. É aquele que faz a vontade do meu pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. De repente a gente descobre que aquele desejo e aquela ternura do coração, aquela coisa que ao mesmo tempo está tão presente dentro de mim, mas que eu também quero abraçar. E ainda não posso. E de repente a gente descobre que a humanidade também, a humanidade também espera Deus com o amor de uma mãe. Maria é a primeira, mas a humanidade inteira tem essa experiência. Porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. O verbo que está na Bíblia, lá no Evangelho de João, armou a sua tenda entre nós. Acho que é esquenaço, se não me engano. Quem poderia imaginar, gente? Se não fosse Deus mesmo dizendo o que é verdade, quem é que poderia acreditar? Quem que poderia ter dito? Quem que poderia imaginar que a palavra... Sabe aquela palavra que no começo diz, faça-se a luz? Sabe aquela palavra que diz, haja o firmamento? Primeira página da Bíblia. Sabe aquela palavra que quando ressoou, fez o mundo existir? Aquela palavra
que disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, essa palavra que do barro fez a nossa carne, essa palavra fez para ela mesma, da nossa carne, um corpo. E Deus se fez humano. Deus se encarnou. De repente, eu posso tocar Deus. Sem deixar de ser Deus, ele nasceu humano e pequeno. Olha, gente, é um pouco de licença poética isso que eu vou falar, mas de uma maneira assim figurada, a gente poderia dizer assim, que naquele dia, naquela noite, o céu ficou vazio, porque os anjos desceram para a terra, porque Deus estava aqui no meio de nós. E aquele desejo que o coração tem de chegar ao céu, ele é saciado porque o céu desce para a terra. O Criador se fez criatura e os anjos rodeiam uma pequena gruta onde estavam animais, porque Deus está agora repousando num coxo. E ele vem até a nossa pobreza, uma aldeia humilde que passaria despercebida de qualquer outra, se não fosse unicamente porque ela tinha uma sensibilidade maior para essa palavra. Ela pega Deus no colo. Ela desejou, ela amou, Deus amou e por isso ela concebeu. Então ele desce, gente, para conviver com a gente. A relação entre Deus e os homens já tinha então amadurecido, ou na linguagem bíblica, havia chegado à plenitude dos tempos. E todo o caminho da humanidade, nessas dezenas de milhares de anos, e Deus foi preparando, ali na humanidade toda, Deus preparou um lugar, Israel. Mas toda a história da humanidade convergia para aquela noite. Todas as pessoas que nasceram e morreram durante todo esse tempo, cada ser humano que pisou sobre a face da terra, encontra ali, naquele momento, todo o significado profundo daquelas provas que Deus, daquelas provas de amor que Deus tinha dado desde a criação. Deus ama tanto que ele se faz um de nós para poder ser amado por nós. Porque ele fez a gente, Deus é amor. E ele nos fez a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que ser humano é amar e ser amado. E ele vem até nós para que a gente possa amar. Quando ele veio, de repente toda a nossa vida pode então se realizar. E pode se realizar porque eu consigo amar. Não mais aquele que eu não vejo, mas aquele que eu vejo. Aquela criança que dormiu nos braços de Maria, que foi colocado na manjedoura em Belém, que corria brincando pelas ruas de Nazaré, que ajudava na oficina de José, que certamente ajudava também a sua mãe. Aquele menino que ia todo sábado na sinagoga, aquele menino que fazia os serviços humildes. Quem fez as estrelas, quem fez as árvores, foi trabalhar serrando madeira para fazer traves, para fazer casas, para fazer portas, para fazer um lar humano. Gente, de repente, aquela casa em Nazaré se tornou o céu. O Deus que não cabia no universo foi morar dentro de uma casa lá em Nazaré. Então, gente, Deus, de repente, ele tem o meu rosto. Tudo o que é humano é assumido por Deus. Gente,
O rosto com que Deus se revela é o meu rosto, porque ele se abaixou até o nosso nível. Na totalidade do seu ser, ele se fez totalmente humano, tanto quanto eu, para que eu soubesse que eu sou compreendido e que eu sou amado. É engraçado, tem um ditado em latim, né? Deus non passibilis, sed non incompassibilis. Né? Deus ele é totalmente outro, ele é totalmente transcendente, né? Eu não posso tocar Deus, mas ele se permite tocar e ele tem compaixão. Deus compartilha, compaixão, essa palavra aqui, compaixão, significa compartilhar os sentimentos. Deus compartilha os nossos sentimentos. Ele não somente ouve aquilo que eu falo, mas ele também toma na sua própria carne o peso das minhas experiências, as tristes e as alegres. Deus, de repente, toma, não só ouve os seus filhos falando muito obrigado, meu Deus, pelo abraço que eu dei na minha mãe, mas ele toma a minha carne para que ele também possa abraçar a mãe. Ele toma a minha carne para que ele possa ser carregado no colo por seu pai. Ele toma a minha carne para ele conhecer a alegria de uma brincadeira com os amigos, a alegria de uma roda de conversa depois de um dia de trabalho, a fraternidade da comunidade na sinagoga. Ele toma a minha carne também para a esperança e a expectativa de uma boa notícia. Tudo isso Deus assume. Mas ele também assume o que saber, ele sentiu na carne o que é se machucar, ele sentiu na carne o que é ser abandonado, ele sentiu na carne o que é estar sozinho, ele sentiu na carne o que é ter fome, o que é ter frio, mais do que nós, provavelmente, nesse sentido. Ele sentiu na sua própria carne o que é cansar-se, o que é suar de trabalhar, o que é chegar exausto em casa, e no caso dele, muito possivelmente até ter pouca coisa para comer. Ele sabe o que é estar cansado e mesmo assim ter que buscar água longe. Ele sabe o que é ter uma boa noite de sono e sabe também o que é precisar dormir. Aquele que sustenta as aves no céu, ele quis ser sustentado também por Maria e saber exatamente o que é ser dependente. E ele soube até o que é ser traído por alguém que era de confiança, e ele soube até mesmo o que é, e ele também soube o que é receber um abraço amigo no momento de dor. Ele se torna companheiro, gente. Companheiro é aquele que reparte o pão. Ele compartilha conosco dos mesmos destinos, as mesmas dores e as mesmas alegrias. Gente, isso é lindo, porque esse é o modo como ele decidiu tornar sagradas todas as coisas. Até mesmo sentar-se para comer um pão, porque Deus fez isso. Cantar, escuta Israel. Gente, tudo se tornou. Quando Deus se fez ser humano, gente, ele abriu os braços para que tudo pudesse ser sagrado. Tudo pode ser sagrado. Porque Deus se relaciona com o ser humano em todas as suas situações. Então, aquela infinita distância que tinha entre Deus e o ser humano é superada. Não porque a gente construiu uma torre até o céu,
né? Torre de Babel, quando o ser humano tenta tomar o lugar de Deus, ignorando os limites que ele tem. Não, não foi desse jeito. Mas porque Deus se abaixou até a terra. E Deus falou a nossa língua que estava confusa por causa do egoísmo. O ser humano tentando subir até Deus, manifestou o seu egoísmo, e o egoísmo é aquilo que faz com que eu não consiga ouvir o outro. Mas Deus se abaixa na humildade para falar a nossa língua, e aqui, desde as nossas experiências, ser entendido. É essa suprema generosidade de Deus que faz com que o mundo retorne para Deus. Nós não conseguíamos mais nos ouvir, mas Deus se fez um de nós para que a gente também possa reconhecer a sacralidade em todas as coisas, sobretudo no nosso irmão. Porque o Deus que assumiu o meu rosto é o Deus que assumiu o rosto de cada pessoa humana. Quando eu olho no espelho, eu vejo a imagem do rosto de Deus, porque ele tomou um rosto humano em Jesus. Mas cada pessoa com quem eu encontro também é a semelhança do rosto de Deus. Porque ele se fez humano lá em Nazaré por minha causa e por causa de cada pessoa humana, até mesmo aquelas que para mim são mais intragáveis. Aí, gente, surge o dever do cuidado, o dever da responsabilidade. Não só como dever, mas como a possibilidade de uma grande realização, gente. Porque é na solidariedade que eu posso ver Deus. Não vamos nos esquecer, gente, que tudo isso começou com aquele desejo que o meu coração tem de encontrar com aquela voz que me fala. E essa história toda, essa conversa toda, começou justamente com aquela sede que eu tenho de abraçar aquele Deus que me amou e que me deu provas. Aquela voz que toca no fundo do meu coração, que me puxa desde dentro e que faz com que eu busque incessantemente, de maneira visceral, aquela... De onde vem essa voz? De repente, essa voz tem um rosto, e é aquele que mora comigo. É aquela pessoa que eu encontro todo dia, é aquele fragilizado. Aquela voz, ela sai dessa boca. Deus toma a carne desse meu irmão, para que da boca desse meu irmão saia a própria voz de Deus. Então, quando eu me abro para esse meu irmão, eu tenho a oportunidade de tocar no próprio Deus. Vários santos, quando atendiam, né, os mais necessitados, não só mais necessitados, mas pessoas literalmente estrupiadas, eles falavam: eu estou tocando nas chagas de Cristo. E de fato, ali onde eu toco uma chaga, gente, seja uma chaga física, seja uma chaga espiritual, que às vezes ouvir, né, é um jeito de ter compaixão, ali onde eu tenho a ocasião de tocar a realidade humana, até mesmo a mais cruel, ali eu tenho a chance de tocar a face de Deus. Tudo o que fizestes a um desses pequeninos foi a mim que o fizestes. O samaritano viu, aproximou-se e sentiu compaixão.
Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. E de repente, gente, eu tenho a oportunidade de me realizar inteiramente, olhando a face de Deus, que está presente exatamente aqui do meu lado. Maria tomou Jesus no colo e de repente, quando eu socorro alguma pessoa que precisa de mim, eu também estou pegando Deus no colo por meio desta pessoa. Maria deu de comer ao próprio Deus. E de repente, quando eu partilho aquilo que tenho, eu também dou de comer a Deus. Maria olhou aquela face de criança e viu Deus. E de repente eu também tenho a oportunidade de ver a face de um irmão fragilizado e ali ver Deus. Deus coloca a sua grandeza também em cada ser humano. O pobre que recebe um pedaço de pão ou um agasalho também vai em mim ver Deus, mesmo que eu seja um desconhecido. E mesmo nos momentos de ingratidão, mesmo quando eu sofro a ingratidão, é Deus que sofre a ingratidão em mim. Não só por parte de qualquer pobre que seja, mas todos somos existencialmente pobres. Todos nós somos existencialmente necessitados. E quando eu ofereço com generosidade, com gratuidade, um sorriso, uma palavra, uma presença, um abraço, o que quer que seja, de repente eu estou também sendo a presença de Deus. Olha, gente, a encarnação é muito mais profunda do que a gente pensa. E lógico, muito mais profunda do que isso, porque é muito mais profunda do que qualquer coisa que a gente possa dizer. Ele tomou sobre si a nossa carne. Isso significa que toda a experiência humana, não só cada um dos gêneros da experiência humana, não só, mas cada uma das experiências humanas, até isso que nós estamos fazendo agora, é tocada pelo divino, exceto o pecado. Porque o pecado nunca foi humano. O pecado sempre foi desumano. Deus se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado, porque nós não somos semelhantes a nós mesmos quando pecamos. Porque o pecado é negar o amor. E nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, que é amor. Quando eu peco, eu sou menos humano. E é engraçado, gente, que então, até mesmo nisso, ele desce também para assumir a consequência do nosso pecado. E isso nós vamos falar daí no próximo encontro, né? Por que a cruz? O próximo encontro é esse. Por que a cruz? E olha, gente, agora, só que vejam como que é bonito. A caridade cristã é mandamento, né? Eu vos dou o meu novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos tenho amado. É mandamento. Mas não é peso, gente. É privilégio. É algo profunda que realiza profundamente o coração do ser humano. Quando eu digo, Senhor, mostra-me a tua face, quando todo o meu coração anseia profundamente por ver o meu Criador e poder amá-lo, quando todo o meu afeto deseja unicamente aquele abraço, ele fala, eis-me aqui, aqui do teu lado, exatamente aqui que eu estou. E ele é como é. Ele é como é. Acolher Deus, gente. Olha, isso aqui é uma... gente, isso aqui é uma coisa assim bastante séria.
O que é idolatria? A idolatria é quando, ao invés de adorar o Deus que me criou, eu crio um Deus para adorar. Isso é idolatria. Ou seja, eu só faço isso quando eu não aceito Deus. Quando eu ouço aquela voz, de repente eu olho, vejo e falo: não, não é você. Não é você. Esse é o fundamento da idolatria. Porque daí eu vou ter que buscar outra coisa para colocar ali naquele lugar. E aí eu vou colocar o dinheiro, aí eu vou colocar o poder, aí eu vou colocar os prazeres da vida. Tudo isso eu coloco no lugar, né? De repente eu sei que eu sou amado, mas eu acho que se eu não tiver dinheiro, eu não vou ser. Né? Então, de repente, eu trabalho, não que o trabalho seja ruim, pelo contrário, mas de repente daí a minha vida se transforma em uma busca incessante pelo dinheiro e eu, no fundo, estou buscando amor. Só que ali onde eu poderia achar amor, eu digo não. Isso não é amor, isso é outra coisa. Só que daí eu crio um Deus para adorar. Porque ao invés de adorar o Deus que me ama exatamente ali onde ele está, porque Deus é como é, e ele não vai mudar por minha causa, né? Isso quer dizer, ele não vai mudar pela minha causa. Deus non passibilis, né? Eu não posso causar mudanças em Deus. Mas sed non incompassibilis, mas não é incompassível. Ou seja, é justamente porque Deus é impassível que ele se faz compaixão. E quando ele se faz compaixão, ele está presente ali onde ele está. Em cada irmão. Em cada irmão. A gente vai ter alguns encontros sobre os sacramentos. Né? E depois a gente vai falar bastante sobre isso. Mas também os sacramentos, essa encarnação acontece em cada um dos 7 sacramentos. Na Eucaristia, de maneira sublime, né? De maneira supereminente, de maneira máxima, de maneira suprema, mas em cada um dos 7. Em cada um dos 7 sacramentos. No batismo ele está presente. Eu fui ungido aqui nessa testa com o mesmo óleo com que se unge o altar. Né? Porque no batismo, onde é que o Cristo está presente? É aqui. É aqui. Na crisma também, é aqui. Na confissão, ele está presente em me restaurando. Na unção dos enfermos, ele está presente em mim sofrendo, porque daí eu carrego a cruz de Cristo. Enfim, cada um dos 7 sacramentos também é a encarnação. Não entende-se sacramentos sem encarnação, mas também negar os sacramentos é negar um encontro com esse Deus que se encarnou para estar presente aqui conosco. Então, gente, a gente tem que aceitar Deus exatamente como Ele é. E como é que Ele é? Exatamente assim. Exatamente. Ele está no outro. E Ele decidiu estar no outro. E rejeitar a presença de Deus no outro é fazer isso. É ouvir a voz, perceber que ela vem de lá e dizer: não, não é aqui, é outro lugar. E aí, gente, é o ídolo da autorrealização, né? É o ídolo de que eu coloco Deus no lugar onde eu quero que ele esteja, ao invés de estar no lugar que ele quer que eu esteja. É diferente, a gente inverte a posição. Deus está no meu rosto, né? Eu estou na face de Deus, né? Não só Deus está no meu rosto, mas o meu rosto está em Deus. Gente, bom, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse painel aqui. Eu queria conseguir uma foto melhor, essa aqui foi a melhor que eu consegui, mas tudo bem. Gente, olha, Deus se encarnou, morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Ele subiu aos céus. E a nossa humanidade está
lá, porque quem subiu foi o Cristo. E essa mesma carne humana que era Deus, essa mesma carne humana está em Deus. É como se um pedacinho de mim estivesse lá, porque nós somos incorporados em Cristo. E Cristo sobe ao céu e nos leva com Ele. Então isso significa Deus se fazer humano. Deus se fez humano para que o humano fosse feito divino. A ascensão de Jesus, ela tem esse mistério. O Deus que desce, o Deus que se une conosco e que nos eleva junto com Ele. Porque foi a humanidade de Cristo que subiu aos céus. A divindade, a humanidade, corpo e sangue, tudo aquilo que nós somos. Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Na igreja, Cristo continua encarnado. Na igreja, Cristo continua encarnado. E se eu queria abraçá-lo, se eu queria vê-lo, pois bem, é na igreja. É ali na comunidade, é ali na unidade de todos os seres humanos que eu consigo ver Deus, que eu consigo encontrar com Jesus e que eu consigo abraçar Jesus. E é maravilhoso saber, gente, que a encarnação não é um fato do passado, mas é um fato que continua presente. Não ficou lá para trás. Diz respeito ao aqui, ao agora e ao hoje da nossa história. Porque ele continua presente, não se reencarnando, mas na sua encarnação ele continua presente nos modos como ele escolheu. O ser humano, mais fragilizado de maneira especial, a mim mesmo, sacramentos, a palavra, comunidade reunida, em perfeita união e perfeita comunhão, perfeita unidade. Não é à toa que um dos pecados mais graves que a gente tem é romper com a unidade. Pecados contra a unidade a igreja sempre tratou com muita seriedade, porque é uma coisa muito grave. Porque é você se afastar do corpo de Cristo, se afastar dele encarnado. Então, ele faz com que a minha vida seja sagrada, porque quando eu olho para Deus, depois do meu batismo, eu sou cristão. Deus olha para mim e se vê. Depois da ascensão de Cristo, eu olho para Deus e vejo o meu rosto ali. Quando vocês tiverem um tempo, depois eu posso até mandar esse texto aí no WhatsApp. É uma poesia de 500 anos atrás, um pouquinho mais. Então a tradução, é claro, que fica bem difícil de ler. Mas tem o último canto do Paraíso, da Divina Comédia, Dante Alighieri. Ele descreve assim Dante olhando a Santíssima Trindade. E ali, na Santíssima Trindade, a figura humana perfeitamente adequada à divindade. De uma maneira tão sublime que era possível de entender, era impossível de entender e impossível de descrever. De repente eu olho para Deus e me vejo. Não porque eu criei um Deus na minha imagem e semelhança. Não, não é por isso. Mas porque Deus se fez nossa semelhança para nos levar com Ele até Ele. Biblicamente a gente poderia falar de João 15, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Nós estamos enxertados em Cristo. Do lado aberto de Cristo, ali eu fui enxertado. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor darei sentar-se no meu trono, assim como eu venci e me assento no trono de meu Pai. Onde que é o nosso lugar no céu? No trono de Deus. Porque nós estamos enxertados no próprio Deus.
Deus se abaixa para nos elevar. Deus se faz humano para nos fazer divinos. E então essa encarnação, isso abre uma perspectiva para o futuro. O véu que cobre o destino do ser humano, aquele véu da morte, que era totalmente intransponível, que eu não conseguia olhar o que tinha para diante dele, ele é totalmente desfeito. Né? O que diz? A cortina do templo rasgou-se de alto a baixo quando Cristo morreu. Ele é desfeito porque nós, olhando ao longe, percebemos que os primeiros raios da luz do dia já estão brilhando para todos. Nós não estamos mais caminhando nas trevas, mas já brilha para nós a primeira luz do dia. E quando brilha a primeira luz, a gente tem certeza de que logo o dia chega. Sentinelas da manhã, né? Depois a gente vai fazer o seguinte, a oração vai ser essa música aí. Né? Sentinela da manhã. É isso que nós somos. Então, a encarnação de Cristo, ela também é a nossa história. Eu olho para o passado, vejo que ele é confiável, e no meu presente eu comprometo o meu futuro para seguir os passos daquele que desceu para que eu pudesse segui-lo, numa esperança que eu jamais poderia alcançar e nem imaginar poderia. E assim, esse é o salto da fé do cristão. Esse é o salto da fé do cristão. Até então, isso poderia ser outras coisas. Até aqui a gente está falando agora cristão. Um cristão é aquele que diz: ele veio para que eu pudesse subir com ele. Eu vou deixa eu ver se eu consigo. Opa, se eu consigo aumentar aqui. Não vou conseguir. Consigo. Queria mostrar para vocês isso aqui. Acho que vocês conseguem ver. Esse aqui é um painel na Catedral de Castanhal. Um dos momentos mais legais que eu tive na missão para o norte do país foi nos últimos 3 dias. A gente foi para o norte do estado. O padre lá tirou férias e levou a gente para conhecer a terra dele. E daí eu pude ir nessa catedral em Castanhal. Isso aqui é uma arte novinha. Eu acho bonito isso aqui, ó, gente. Na cruz, Jesus Cristo é sacerdote. Vocês podem ver que aqui ele está vestido de sacerdote. Na cruz, ele é sacerdote. O que o sacerdote faz? Ele oferece a oferenda. O que ele oferece? A humanidade que ele recebeu de Maria, ele oferece para Deus. Isso é a cruz. A humanidade que ele recebeu da encarnação, ele entrega para Deus. Só que essa humanidade que ele recebeu é o seu corpo na cruz, mas também é o seu corpo que sou eu, porque faço parte da igreja. Aqui tem ele descendo, Jesus que desce aos infernos, né, para tirar Adão e Eva do inferno. Eu acho isso aqui lindo, gente. Isso aqui é engraçado, né? Veja só que se é na cruz que isso acontece, e se nós somos esse corpo de Cristo, então a igreja também existe crucificada. Não é à toa, então não desanimamos diante dos sofrimentos, porque nós carregamos a cruz de Cristo. É a encarnação. Mas sobre a cruz vamos falar um pouco mais no próximo encontro. Mas, gente, isso aqui é absolutamente lindo. Nós somos divinizados. Deus entra em nós, na nossa humanidade, para que a nossa humanidade seja acolhida pelo próprio Deus. É a plenitude. Isso é a plenitude. Olha,